Olá, seja muito bem-vinda à nossa 21ª live do ano do Start Leoa. E essa live a gente está tirando várias dúvidas, vai ser muito boa. Essa live eu não sou especialista, gente. Essa live vai ter um convidado especial que vai ser o especialista do método Leoa na formalização, na nossa formalização, como que a gente vira MEI. Para que serve isso, Renata? Eu também não sabia muita coisa e agora você vai saber tudo. E quem vai falar com vocês hoje vai ser meu marido, Felipe. E ele vai estar aqui disponível para tirar qualquer dúvidas. E já tem muitas dúvidas que ele vai responder e que vocês deixaram as caixinhas dos stories. Então, qualquer coisa pode perguntar para ele e eu tô aqui do lado auxiliando, tá? Tô rouca, mas eu tô aqui, gente. Continuo, sigo firme. Pode vir. Pô, tô com cílio. Cílio. Coisa linda, hein? Gente, eu não tenho esse cílio não. Tudo bem, pessoal? Graças a Deus. Tudo bem, pessoal? Esses filtros, essa tecnologia. Então, primeiramente, boa noite. Eu queria me apresentar aqui. Meu nome é Felipe. Eu sou casado com a Renata. E quando a gente começou essa empreitada, no ano passado, em março, na verdade, a gente nem tinha começado com essa questão da formalização. A gente começou... tá lindo meu cílio, né? Mas já tirou. Agora é natural mesmo. Então, quando começamos, em março do ano passado, a gente ainda não tinha se formalizado. A gente não tinha feito o MEI, né? E eu sei que isso pode parecer muito simples, muito comum ou até trivial para muita gente, mas algumas pessoas têm essa dúvida, né? Como é que eu vou declarar o meu imposto de renda, por exemplo, né? Quando eu começar a faturar R$6.000 por mês, como é que tudo isso vai funcionar, né? Então eu estou aqui para te dizer como é que a gente fez isso, né? O nosso passo a passo, que também vai estar no nosso método, mas a princípio é o seguinte, existe uma etapa, né, da formalização. Existem várias categorias. Uma delas é o MEI. O MEI é o microempresário individual. E como é que funciona isso? Funciona para que você possa ser uma empresa sendo você mesmo. Tá, Felipe, mas por que isso é necessário? Por que as pessoas fazem o MEI? O MEI nada mais é do que você ter a possibilidade de ter um CNPJ. E o que é o CNPJ, né? O CNPJ é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ele equivale ao CPF. Então, toda pessoa tem um CPF, né? Que é o seu cadastro de pessoa física, e quando você se formaliza, você precisa ter um CNPJ. Tá, mas para que precisa ter um CNPJ? Por várias questões, tá? A primeira delas, né, e a mais importante, é que você, quando começa a faturar um determinado volume de receita, né, você tem que declarar isso para o seu imposto de renda. E quando você é pessoa física, né, você tem um nível de rendimento que você precisa declarar, né, e existe um nível no qual você é isento. Existe essa categorização também para quem é empresa. Então, quando você é MEI, você tem um faturamento que te permite ser MEI faturando até R$6.000 por mês, ou seja, R$72.000 por ano, tá? Aí você vai me falar, puxa, mas e se eu passar dessa quantia, né? Como é que eu vou proceder? Se você passar dessa quantia, você tem que mudar a categoria da sua empresa. Então você não pode mais ser MEI se você fatura mais do que R$72.000 por ano. Mas abaixo disso você pode ser MEI. E qual é a vantagem de você ser MEI? A vantagem é que você não precisa ter um contador. Ou seja, você mesmo, na sua casa, tendo até um funcionário com carteira assinada, você consegue, sendo MEI, sem precisar ter um contador. E por que isso é tão importante? Pela primeira questão que eu já disse, que é a questão do imposto de renda, você como pessoa jurídica, você vai precisar fazer a declaração do seu imposto de renda pessoa jurídica. Como MEI, é muito mais simples do que você for uma empresa de uma outra categoria, uma EIRELI, uma sociedade anônima, uma limitada, né? Existem várias categorias, e quando você sobe da categoria de MEI para cima, né, para mais de R$72.000 por ano,
aí sim você precisa ter um contador, tá? E é ele que vai cuidar dessa parte. Então, o que a gente vai te dar aqui no método Leoa, é você fazer toda essa questão de você se legalizar como MEI, tá? Trabalhando da sua casa, e quais são as categorizações que você precisa ter como MEI. Ou seja, você não pode, por exemplo, escolher ser, sei lá, sapateiro ou marceneiro se você vai trabalhar com bolo brownie. Então existe uma série de atividades que você tem que classificar a sua empresa para que você possa se tornar um MEI. Tá bom, Felipe, você já me explicou que isso daí é bom pela questão do imposto de renda, que é uma questão muito importante, né? Como você é pessoa jurídica, você precisa declarar o que você está vendendo, quanto você está faturando. Tudo isso a gente vai te ensinar. Por exemplo, como emitir uma nota fiscal, tá? Tudo isso você faz pela internet, mas a gente te ensina como você vai fazer isso, como você tira a sua nota fiscal, a sua nota carioca, né, para quem é aqui do Rio, e para quem é de outro estado, existe também a outra maneira de você fazer isso. Cada estado tem a sua denominação para a sua nota fiscal, que hoje em dia é feita de forma eletrônica. Ou seja, a pessoa que, nem todo mundo vai te pedir a nota fiscal de um bolo, mas aquela pessoa que te pedir, você tem como, através do e-mail, enviar para ela a nota fiscal. Quem nunca aqui precisou contratar um produto ou um serviço, né? E a pessoa só te pediu o e-mail e você recebeu no seu e-mail aquela nota fiscal. Então, dito tudo isso, né? Você consegue, por uma questão, né, tanto fiscal, né, quanto uma questão também de fazenda, né, Receita Federal, você está enquadrado certinho para você justificar aquela quantidade de rendimentos que você tem. Só isso, Felipe? Só isso que é importante ter o MEI? Eu não posso continuar sendo pessoa física e trabalhar com venda de bolos? Olha, a gente não recomenda, a gente começou assim. Por isso que o método é tão bom, porque você consegue ter todo um passo a passo que vai acelerar a sua jornada, tá? E o que mais então a gente precisa, ou que a gente tem como vantagem, o fato de você ser um MEI? Bom, uma questão que é fundamental, que a Renata fala bastante aqui, é o fato de você poder cadastrar a sua empresa nas plataformas de delivery. As plataformas de delivery, seja iFood, Uber Eats, Rappi, enfim, existem uma infinidade de plataformas, tá? Você tem que ver qual que é melhor na sua cidade. Aqui no Rio funciona muito bem o iFood, mas enfim, tem outras plataformas também. E todas elas vão exigir você ter um CNPJ. Eles não fazem nenhum tipo de acordo. Tem algumas que até nem aceitam MEI. Você tem que ser uma categoria um pouco acima para que realmente eles te aceitem. Por exemplo, acho que o James eles não aceitam MEI, né? Então, você precisa ter um CNPJ para que você cadastre a sua empresa numa plataforma de delivery. E por que cadastrar no delivery? O delivery ele vai alcançar clientes que você não teria acesso. A Renata já bateu muito nessa tecla, mas a gente viu assim, um salto tremendo, né? Porque chega um momento que a sua lista de clientes, o seu contato, a sua rede social, ela dá uma esgotada. Ela tende, né? Imagina, a pessoa já comprou lá seus bolos brownies todos, já deu de presente para todo mundo, e está naquele mês que, sei lá, ela vai viajar, então ela não vai te comprar. E aí chega um mês que meio que isso acontece com basicamente toda a sua rede de contatos. Então o delivery ele vai ampliar. Ele vai chegar naquele cliente que às vezes está na sua rua. Mas você conhece todo mundo da sua rua? Não conhece. Por mais que você more ali há 20, 30 anos, você não conhece todo mundo da sua rua, né? A não ser que você realmente more em uma cidade muito pequena. Mas também, ainda assim, o delivery vai poder ampliar isso para você. E vai ampliar de duas formas, tá? Se você tiver alguém que possa fazer a entrega, ou seja, se você tem, sei lá, um marido, um primo, um irmão, alguém que possa trabalhar com você, ou até mesmo um conhecido que possa ser o seu entregador dos seus bolos brownies, você consegue atender a área que você quiser que vai atender. Então, se eu falar, eu atendo 40 km de raio da minha casa, da minha residência, você atende a 40 km. Então, isso em alguns lugares, no interior, por exemplo, você pode pegar e atender uma outra cidade, tá? Isso vai depender muito do que você tem para oferecer. Se você contrata a plataforma de delivery para fazer a sua logística, ou seja, eu quero que o iFood use os motoboys do iFood
para fazer a entrega para mim. Então ele vai limitar isso em 7 quilômetros de raio. Então isso dá uma certa... ele te limita, né? Ou seja, você não consegue expandir isso para muitos clientes. Por exemplo, a gente está aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro, a gente não consegue, através do iFood, entregar para um cliente da Barra. Tá? Então isso limita muito a gente nessa questão. Então a gente tem clientes da Barra, mas que não são do iFood, não são do Uber Eats. Tá? Então eles têm essa limitação geográfica, que a partir do momento que você tem o seu entregador, né, você consegue ampliar isso. Essa é uma vantagem. A segunda grande vantagem nesse aspecto é você também ter um repasse menor, ou seja, se você tem a plataforma de delivery fazendo o trabalho para você com a logística de entrega, além de fazer todo o marketing, né, e toda a divulgação, cupons e toda a estratégia deles, você vai pagar um repasse muito maior. Tá? Então você tem que fazer esse cálculo, e a gente também ensina isso nas nossas planilhas, né, como você vai calcular qual é o seu ponto ótimo, ou seja, a partir de quantas entregas por dia vale a pena eu ter o meu entregador próprio e não contratar a plataforma de delivery. Então tudo isso, essa virada, né, quantos bolos você tem que vender para que você consiga, de fato, lucrar tendo o entregador de fora, porque esse entregador de fora, que pode ser o seu marido, pode ser o seu primo, essa pessoa tem que ser remunerada. Então se essa pessoa for remunerada, você tem que saber o quanto você paga a ela e quantos bolos você vendendo por dia vale a pena você ter um entregador próprio e não ter que pagar um percentual a mais para a plataforma de delivery. Então, toda essa parte de formalização vai te possibilitar isso. Uma outra coisa que é muito fundamental é o seguinte: há algumas plataformas de delivery, então já estou entrando aqui no terceiro ponto, né? O primeiro é a questão do imposto de renda, o segundo é a questão do delivery em si, né? E o terceiro é que algumas plataformas de delivery, por exemplo o Uber Eats, ele exige que você tenha uma conta pessoa jurídica em banco. Puxa, Felipe, calma aí. Como é que eu vou abrir uma conta pessoa jurídica em banco? Felipe, eu tenho restrição, eu estou devendo, eu me enrolei esse ano, eu estou com o nome no SPC, como é que eu faço? Primeiro que é o seguinte, quando você abre a sua empresa como MEI, você abre a sua empresa como MEI, a sua empresa acabou de nascer, ela não tem dívida. Você, pessoa física, pode ter dívida. A sua empresa ainda não tem, espero que não tenha. Tá? A gente está aqui com esse método para que você realmente alavanque. E caso você tenha alguma dívida, você vai conseguir até pagar essa sua dívida. Então, qual é o grande X da questão? A pessoa que não tem o nome limpo, né, vamos dizer assim, né, um português bem claro, a pessoa que está com alguma restrição, né, financeira, pessoa física, ela sim, ela pode abrir uma empresa, pessoa jurídica, e ainda assim pode abrir a conta em banco. Como, Felipe? Ué, você não consegue abrir uma conta poupança, sei lá, na Caixa Econômica Federal, ou mesmo com nome sujo? Você vai abrir uma conta salário, você vai abrir uma conta sem limite de crédito, uma conta que não tem cheque especial, que não tem cartão. Vai acontecer a mesma coisa com a sua pessoa jurídica. Caso você tenha alguma restrição, você consegue abrir uma conta em banco, pessoa jurídica, tá? E ela não vai te dar tantos limites, não vai te dar nenhum limite, na verdade. Você não vai ter cartão de crédito, não vai ter cheque especial, mas você tem uma conta da sua empresa. E para que você precisa? Como eu disse, tem plataformas que exigem que você tenha uma conta pessoa jurídica para que você possa receber. Ou seja, esse terceiro ponto ele é fundamental para que você amplie para outras redes, né, de delivery. Então, falando de uma maneira bem simples e clara, ou seja, você ter um CNPJ, ele vai te elucidar várias questões, ele vai fazer com que você possa ter uma amplitude maior de clientes, de pessoas, tá? E ele vai te possibilitar ganhar mais, vai te possibilitar vender mais. Felipe, mas como é que eu abro uma conta, pessoa jurídica, CNPJ? Meu Deus, isso está muito complicado, como é que eu faço isso? Fica calma, fica tranquila, tá? A gente vai te dar todo esse passo a passo no método. Ou seja, no método Leoa, um método que eu e minha esposa desenvolvemos, ele vai te dar todo esse passo a passo. Como assim? Você vai ter tudo isso explicado, onde você entra, qual site, como você cria o seu CNPJ,
quais são as categorias que você pode escolher, como que você faz para abrir uma conta em banco, qual banco que a gente sugere, tá? Existem bancos digitais que você consegue fazer isso. Então a gente dá todo esse passo a passo para que você realmente não tenha que pensar muito. Na verdade, o que a gente quer com você, a gente quer te dar um passo a passo para que você execute o mais rápido possível e encurte a sua jornada, ganhe dinheiro o mais rápido possível, transforme a sua vida, da sua família. E se a gente fizer, cada um fizer esse pouquinho, pode parecer quase nada, mas eu acho que dessa forma a gente consegue sim criar um mundo melhor. Eu sou pai de 2 meninos, na verdade 3, né? O Kaique eu já considero meu menino também, se ele estiver vendo essa live aí, um beijão. E os outros 2 já estão dormindo. E a gente entende o seguinte, que o mundo pode ser melhor se a gente fizer a nossa parte, principalmente com os nossos filhos. A gente vê hoje uma geração tão difícil de lidar por não saber ter limites, porque o pai e a mãe saíram para trabalhar e deixaram os filhos sendo cuidados e educados por outras pessoas. E essa situação que a gente vive desde o ano passado nos fez reformular tudo isso. Eu trabalhava num grande hotel de luxo aqui do Rio de Janeiro e a partir do momento que esse nosso negócio foi dando certo, eu fui me envolvendo cada vez mais com a Renata. Ela cuida de uma parte, eu cuido de outra, por isso que eu estou aqui hoje falando com vocês. Outro dia ela falou que uma planilha minha era uma tabela, né, amor? Pois é, então a gente vai ter planilhas, né? Felipe, mas eu não sei mexer nisso, eu não sei quem pode me ajudar a fazer isso. Fica tranquilo, a gente vai te ensinar tudo, aonde clica, como faz, como salva, quais são os lugares que você pode preencher para não apagar a planilha inteira. Se a planilha apagar, você grita no suporte, a gente vai te ajudar. Então assim, o método Leoa, como a Renata sempre fala, ele não é só uma receita. Ele tem todo um planejamento estratégico por trás. Tem gente que não acredita. Tem gente que fala, poxa, mas isso é impossível. Isso é um salário de um gerente, né? Eu mesmo, em poucos lugares que eu trabalhei, eu tive um rendimento como esse. Eu já empreendi antes e eu entendo que empreender realmente é muito difícil porque você tem um risco, né? Só que eu nunca empreendi com alguém me dizendo o que eu tinha que fazer. E você está tendo essa chance agora com a gente, né? A gente vai te dizer o que você tem que fazer. A gente não vai ser chefe de vocês, muito pelo contrário, a gente vai ser aliado. A gente vai poder te ajudar a encurtar a sua jornada, mas quem vai agir, vai fazer, são vocês, tá? Então, o nosso objetivo aqui é pegar vocês pelas mãos e ensinar como um pai que ensina um filho, mas quem tem que fazer é o filho, né? Então, vocês vão fazer tudo isso que eu estou dizendo para vocês de uma maneira muito tranquila. Existe um passo a passo, existe uma receita, né? Uma receita do bolo, só que uma receita da outra parte que não é do bolo, mas que também é uma receita. Então, essa parte da formalização eu queria que ficasse então bem claro. É simples, é tranquilo, tá? Vocês precisam ter um CNPJ, que é o seu CPF da sua empresa. Para quê? Para que você possa justificar isso para o imposto de renda. Você precisa ter o seu CNPJ para que você possa entrar em plataformas de delivery e assim ganhar mais. E você precisa ter o seu CNPJ para que você possa abrir conta em banco, pessoa jurídica, para realmente ampliar ainda mais suas plataformas de delivery. E a quarta que eu não falei para vocês, e nem estava no script, mas eu pensei antes da gente entrar aqui, que é o seguinte: sabe aquelas maquininhas de cartão? Maquininha de débito, crédito? Pois é. Quando você é pessoa jurídica, você tem a possibilidade de ter aquelas maquininhas, né? Tem vários bancos. Você pode ter aquela maquininha que aceite também, além do cartão de débito e de crédito, aceite também o vale refeição. Isso é tão importante porque numa época como a gente está vivendo agora, muitas pessoas trabalham de home office. E a pessoa que trabalha de home office e é contratada por uma empresa, ela recebe o auxílio refeição dela. Tá? Ele não serve para auxílio alimentação, porque isso é só para mercado. Mas para vale refeição, serve. Então você pode aceitar também o vale refeição para poder receber do seu cliente. Então você dá uma opção a mais. Isso é possível. Você aceitar o vale refeição
se você tiver um CNPJ. Ah, Felipe, mas como é que faz para ter a maquininha de cartão e aceitar o CNPJ? Qual empresa que eu vou falar? Como é que é o repasse disso? Fica tranquila, a gente vai te ensinar tudinho como é que faz isso, tá? Existe esse passo a passo, qual a empresa que você contrata, qual é a maquininha, como você compra, você pode comprar ela parceladamente, como é que ela chega na sua casa, como você configura ela, né? Existe um aplicativo para você controlar. E aí é interessante porque você também pode mandar um link, né, pela internet, que as pessoas podem pagar, né, pelo seu bolo, pelo seu produto, né, pelo seu bolo brownie, o seu bolo brownie piscina, enfim. Ela pode pagar através de um link de pagamento que chega para ela pelo WhatsApp. Ou seja, você pode de uma forma eletrônica enviar isso para ela, para o seu cliente, para que ele possa pagar. Então, todas essas questões que podem parecer muito simples e triviais para algumas pessoas, a gente já pensou em tudo isso para que de fato vocês possam ter acesso a um faturamento muito maior. Então, de novo, recapitulando, para ficar bem tranquilo, a formalização, essa parte da empresa, a gente vai ajudar vocês a fazer tudo isso, a gente vai te dar o passo a passo, e fiquem tranquilas, mais uma vez, como eu sempre falo, sempre pode existir questões de dúvidas, e as dúvidas vão ser respondidas no suporte. Eu tenho Mercado Pago e costumo fazer boletos. Pode usar? Sim, pode usar Mercado Pago. Inclusive, se você tiver o CNPJ, você usa o Mercado Pago para também receber vale-refeição dos seus clientes. Então, assim, muitas empresas, né, como disse, trabalham de home office e continuam dando vale-refeição para o funcionário. Então, isso facilita bastante, amplia, né, você cria até uma fidelidade com o seu cliente. Você pode até criar, sei lá, campanhas semanais ou mensais. Olha, se você fizer uma assinatura comigo e comprar todo mês, eu te dou 10% de desconto. E você já sabe que a data de recarga dele é mais ou menos no quinto dia útil, então você já oferece isso lá para o dia 5, dia 4, para já pegar o cartão dele cheio, né? Porque a gente sabe que é difícil durar até o final do mês, e aí você pode fazer dessa forma. Então, é muito importante essa questão do CNPJ para que você realmente possa resolver várias questões na sua vida. A questão do imposto de renda, a questão da plataforma de delivery, a questão de conta em banco e a questão de máquina de débito e crédito, você poder aceitar também o que a gente chama de voucher, né? Voucher é um termo técnico que se usa quando você fala de vale-refeição. Tudo isso a gente vai ensinar para vocês, como calcula os repasses, quanto você deve cobrar, vai ter planilha te explicando exatamente todas as questões, as armadilhas, né, que existem no delivery, que se você... a Renata sempre fala, a gente nunca esquece desse cliente. Teve um cliente que pediu pra gente um sorvete e a gente vendia o sorvete sozinho. Todo mundo sabe que sorvete combina muito bem com brownie, só que a gente não tinha essa expertise aí, né? E a gente vendeu sorvete simples pro cara, o cara botou um cupom, mais entrega grátis, sei que no final das contas a gente pagou R$6 pro cara tomar o nosso sorvete. Nosso sorvete não, sorvete que a gente comprou, mas enfim, sorvete de marca, de renome e tudo mais. Então, assim, tem gente que não faz ideia de como fazer esses cálculos, né? A gente tem que calcular tudo. A gente tem que calcular desde a luz que a gente gasta na nossa casa, o gás que a gente gasta na nossa casa, o quanto a gente vai pagar para o transporte, seja ele... Ah, meu marido pode fazer as entregas para mim, ele tem moto ou tem carro? Você tem que calcular quanto que ele vai gastar. E não é calcular só a gasolina, se ele tiver um carro ou uma moto, tem que calcular a depreciação, tudo isso, né? Então, se você não fizer esse cálculo bem ajustado, você tem uma falsa ilusão que você está ganhando dinheiro, mas na verdade você está trocando dinheiro, porque você movimenta muito dinheiro que entra, mas sai tanto que você nem vê, e no final das contas não te sobra nada. Então, assim, esse método é um método muito simples, muito prático, muito objetivo, mas a gente sabe que no decorrer do caminho vão surgir dúvidas, e a gente está aqui para dizer que a gente vai estar junto com vocês. Então, esse é o momento, né? É o momento de vocês realmente prestarem bastante atenção, anotarem as dúvidas, perguntarem. A Renata sempre abre aqui caixinhas de perguntas para você poder colocar suas dúvidas.
o que você acha, o que você pode fazer e tudo mais. Então é isso. O MEI é o que a gente recomenda nesse primeiro momento, é o que a gente é nesse momento, até agora. A ideia é realmente passar disso, todo mundo quer, mas você tem que entender que, primeira coisa que é muito importante, às vezes a gente tem a ambição, de querer crescer e faturar bastante, mas você tem que entender questões matemáticas sobre tudo isso. Será que se você vender 10 bolos por dia, faturar 30 mil reais por mês, será que você consegue fazer isso sozinho da sua casa? Acho que não, né? Muito provável que você tenha que contratar funcionários, muito provável que você tenha que gastar muito mais em investimento de equipamento, espaço, insumos, você tem que ter estoque começa a ter que ter o estoque maior. Então tudo isso você passa a ter que calcular de uma forma diferente. Sem contar que se você fatura 30 mil por mês, 3 meses você já estourou a cota do MEI. E como é que você vai fazer o resto dos 9 meses do ano? Você não vai vender nada? Então você vai ter que vender. E aí você tem que ter o contador, tem que ver quanto custa esse contador. Então assim, o nosso método é um método simples para você faturar 6 mil reais por mês, trabalhando na sua casa com a sua estrutura. Se você quer escalar isso, se planeje. Se planeje, tenha pelo menos uma cartilha que todo empreendedor tem, isso é muito claro. Se planeja para pelo menos você ter 1 ano de capital de giro, caso você não venda o suficiente para pagar os seus custos. Então tudo isso é uma conversa para um outro momento, tá? Eu não quero aqui entrar numa outra polêmica ou numa questão mais complexa, mas eu quero dizer o seguinte: se você pensa grande, e é importante pensar grande, tenha cautela, tenha cuidado e tenha principalmente planejamento. O que a gente vai te ensinar aqui, te ajudar, é faturar 6 mil reais por mês, trabalhando 2 horas por dia. Ah, Felipe, mas eu quero e preciso mais. Você tem gente para te ajudar? Você já pensou em quem você vai contratar? Ah, eu vou trabalhar com a minha família. Ok, mas saiba que vai chegar um momento que você vai precisar contratar outras pessoas. É muito pouco provável você faturar 30, 40 mil reais por mês trabalhando só você e seu marido. Você vai precisar ter gente te ajudando, não tem jeito, tá? É uma questão de matemática. Aqui a gente montou uma equação que moramos, como a Renata sempre fala, num apartamento pequeno com 2 bebês. A gente não tem ninguém aqui nos ajudando, ninguém mesmo. Não vem uma pessoa aqui em casa fazer nenhum tipo de serviço. Eu ajudo a minha esposa, ela me ajuda, a gente se reveza, Então assim, é o que dá pra gente fazer, é o que a gente vai ensinar vocês. Dá pra fazer mais? Claro que dá pra fazer mais. Isso só depende de você, só depende da estrutura que você quer, da estrutura que você aguenta, da estrutura que você está disposto. Mas o que eu te digo é o seguinte: dá o primeiro passo. E esse primeiro passo é muito tranquilo de fazer. A gente está aqui junto, a gente vai te ajudar. E eu aqui já encerro. Caso alguém tenha alguma pergunta, manda aqui. E eu vou chamar aqui a Renata para finalizar com vocês. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Um beijo, boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E aí, gente, gostaram? Muito bom, né? Olha, meu marido é alto, quase que eu fiquei sem cabeça aqui. Eu continuo um pouco sem voz, mas eu tô super animada para nossa aula do dia 28. Se vocês querem saber mais, gostaram, se animaram, olha, minha professora, gente, minha professora tá aqui. Ela que, criou tudo isso também. Gente, vamos lá pra aula do dia 28, todo mundo continuar aí nesse pique, nesse método, porque 6 mil reais é só o início. Depois, depois vocês criam o método de vocês para ganhar 10 mil, começa a ensinar aí 15 mil. Quero ver essa galera aí começando e seguindo em frente, tá? Foi muito maravilhoso. Quem não se inscreveu ainda na aula, se inscreve lá. O link tá na minha bio do Instagram, na minha biografia do Instagram, ali no meu perfil. Tem minha foto com bolo e tem lá o link do método Leoa. Se inscreve, confirma no e-mail e estaremos juntas na quinta-feira. Já é quinta-feira, gente, já é quinta-feira. Então, bora lá. Perde tempo não, tá? Muito bom. Foi muito maravilhoso estar com vocês. Quem não viu a live toda, vai lá. Eu vou deixar salva no IGTV.
vai estar tudo lá. Vale a pena ver desde o início, porque tem muita dica boa, muita informação importante aqui que a gente passou para vocês, tá? Fiquem com Deus, tenham uma ótima segunda, até amanhã. Amanhã tem mais Tira Dúvidas, tá? Fiquem com Deus, tchau, tchau.